Eu não sei se o Dedé falou, cara, o que esse gringo fazia nos treinos? É isso. Meu, se ele fizesse no jogo o que ele fazia nos treinos, e dava a impressão que, tipo assim, era quando ele queria. Ele tinha um jeito meio preguiçoso, né? Ele tinha um pouquinho de brasileiro. Esse cara não é gringo. Muito habilidoso. Cara, ele destruía com os treinos, assim, ó. Tinha dias que ele tirava os caras pra bobado. Que cara desgraçado, velho. E no jogo ele nunca conseguiu... Porque, claro, o jogo é diferente, né? Tem responsabilidades e tal. Mas o Rasca é um craque, velho. O Rasca aí tá cracaço de bola, assim. E no Flamengo ele evoluiu, sabe? Ele começou a fazer mais. E ele tem estrela. Eu tava com o Rasca no Cruzeiro, né? Tava. E ele era tímido. O que o Rio faz com as pessoas, né? Esse negócio do Rio sempre tá... O Rio é muito receptivo, né? É uma cidade turística. Quem é carioca sempre tem que estar... É gente boa com as pessoas. Então, meu, não tem como tu não melhorar, tu não ser mais aberto pra galera. O Arrasca era super tímido, assim, no Cruzeiro, meu. Eu encontrei ele no fim do ano em Punta, assim, pô, tá um avião. Caralho! Ele super bem, assim, cara. Fico muito feliz, gosto muito dele. E é um cara que joga muita bola, meu. Né? Esse cara parece ser brasileiro, né? Porra. Puta que pariu. Não, se ele é brasileiro, pra mim, ele é o 10 da seleção. Bom dia, fala nação rubro-negra. Legal, né? No começo do vídeo a gente viu o Rafael Sobis falando sobre o Arrascaeta, rasgando de elogios e revelando que no Cruzeiro realmente ele era muito tímido. E falando sobre reforços, segundo um jornalista, o Bruno Mendes já está apalavrado com o time do Flamengo. E o empresário dele se manifestou sobre essa notícia. Vou atualizar vocês sobre essa situação. Sobre o Arrascaeta. Ótima, excelente, espetacular notícia. Surpreendeu a todos, mostrando uma evolução muito grande. E tem chance sim de jogar a primeira partida contra o São Paulo. E falando da nação rubro-negra, né? É chover no molhado. O Flamengo tem aí a liderança em média de público e bota no bolso, em relação à média, a torcida do Vasco e também do Botafogo, as duas juntas, não tem pra ninguém. Essas e outras vocês encontram agora na Flagel TV, mas antes disso, deixe seu like, por favor, que é muito importante para vocês sempre estarem atualizados das últimas informações do Flamengo. E agora vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! Vou iniciar o vídeo falando sobre uma ótima notícia do nosso camisa 14, Arrascaeta, que desde o último dia 26 teve um problema ali de contusão muscular e está se esforçando bastante, né? Segundo o jornalista Vene Casagrande, ele atualizou a parte médica do jogador e, segundo o próprio jornalista, ele está dando a vida para poder jogar essa final contra o São Paulo. Uma ótima, excelente notícia depois da notícia que a gente teve do Luiz Araújo, né? Que já está naquela parte ali, naquela fase de transição, dando uma corrida no campo ali, fazendo trabalhos no campo. Agora foi a vez do Arrascaeta. Último sábado, dia 9, ele já foi ao campo, deu uma corrida, já está mostrando uma evolução e está dando esperança até mesmo para jogar o primeiro jogo contra o São Paulo no próximo domingo pela final da Copa do Brasil. Isso para mim é espetacular. Isso surpreendeu a todos os rubro-negros nas redes sociais, todo mundo surpreso, né? Porque a contusão que ele e que o Luiz Araújo tiveram foram contusões complicadas, tá? O Arrascaeta até um pouco ali mais complicado do que o do Luiz Araújo. E o Arrascaeta ainda dá esperança para a torcida de jogar até mesmo o primeiro jogo. Isso é espetacular. Ele é o cérebro do nosso time. Luiz Araújo também vindo bem, jogando, evoluindo. Fico muito feliz em saber sobre essa notícia, essa evolução no retorno do Arrascaeta, que é uma peça fundamental no time do Flamengo. E bem curioso, né? A gente vê o Rafael Sobis falando do Arrascaeta, que ele realmente era muito tímido lá no Cruzeiro. Assim como falou o Thiago Neves, e muita gente até hoje lembra, né, dele falando do Arrascaeta. Nossa, ele é muito tímido, não vai dar certo no Flamengo desse jeito. Hoje em dia, né, segundo o próprio Rafael Sobis, o que o Rio de Janeiro não faz com as pessoas? De um cara tímido, que era lá em Minas Gerais, pro Arrascaeta que a gente vê zoando pra caramba. Quando sai do Maracanã e tem torcedor do lado do carro dele, ele abre a janela, dá um alô, zoa pra caramba, pega cavalo na pista, amarra o cavalo nos lugares aí, como foi em Vargem Grande, né? Até motorista de ônibus tentando dar carona pra ele nesse dia. Então ele virou um típico cidadão carioca, e o próprio Rafael Sobis falou, né, que quando ele jogava ali, ele não conseguia mostrar tudo que ele mostrava no treino. Às vezes no treino ele tirava os outros realmente para bobo. Só que quando ele jogava ali uma partida oficial com o Cruzeiro, ele não conseguia demonstrar tanta desenvoltura. Mas ele sim, foi muito bem no Cruzeiro. Lembro até do Itair Machado, né, falando que ele deram uma volta no Flamengo, né, que o Arrascaeta, se o Flamengo pagasse aquele valor que eles queriam, estava excelente para o Cruzeiro. E teve jornalista falando que foi um golpe de mestre, né? Pegaram o Rodriguinho
e mandaram a Arrascaeta, né, que segundo um comentarista da televisão, o Rodriguinho era melhor, muito melhor, foi um golpe de mestre do Cruzeiro de pegar o Rodriguinho e mandar o Arrascaeta, que o Arrascaeta era pior que o Rodriguinho. Hoje em dia a gente pode ver quem tá certo, né? Com a saída do Itair Machado, com o Rodriguinho, que eu não sei nem aonde ele tá jogando, e com a Arrascaeta ainda arrebentando não só com a camisa do Flamengo, mas também com a camisa da seleção do Uruguai. E agora falando sobre o mercado da bola, mais especificamente sobre o zagueiro do Corinthians, Bruno Mendes, que a gente já trouxe algumas notícias dele aqui no canal há um tempo atrás. Segundo o jornalista Júlio Miguel Neto, ele já teria um acordo verbal para vestir o vermelho e preto na temporada de 2024. Um bom zagueiro. Outros clubes brasileiros também estão de olho no atleta, clubes de fora do Brasil também, mas o Corinthians está tentando essa renovação com ele, só que até agora ele não respondeu às propostas de renovação do Corinthians. O Corinthians tenta ali seduzir o atleta, mas o Flamengo tem um cacife lá em cima para poder pagar um salário mais alto para ele. É um clube que tem mais estrutura, dá mais oportunidades para ele ganhar títulos e, segundo o Júlio Miguel Neto, ele já tem esse acordo. Só que a revista Colorada, ela foi atrás dessa informação, conversou com o empresário do atleta, o nome dele é Rodrigo Lopes, e a revista Colorada obteve a seguinte informação do empresário. Ele foi bem sucinto em falar, né, quando o portal perguntou sobre esse acordo verbal com o Flamengo, ele falou apenas que não procede. Tá? Mas qualquer coisa diferente disso, eu também acharia estranho. Até porque ele ainda joga um campeonato pelo Corinthians, tá? Ainda tentando ali alguns objetivos nessa temporada de 2023, e é lógico que não caiu bem essa notícia de um acordo verbal na torcida corintiana e nem mesmo na diretoria do Corinthians. Tá? Para o próprio jogador também é prejudicial esse tipo de notícia vazar, só que quando o Júlio Miguel Neto trouxe, todos os portais replicaram, falaram sobre essa informação, tanto que a revista Colorada foi atrás do empresário. Segundo o empresário, não tem nada, mas também não esperaria nenhum tipo de resposta diferente do empresário do mesmo, até porque, conforme eu já falei, ele ainda joga pelo Corinthians, tem objetivos vestindo a camisa do Corinthians, só que para mim cairia muito bem aqui no time do Flamengo para a temporada de 2024, já que a gente tem ali a ciência de que a permanência do Rodrigo Caio é bem difícil, a permanência do Davi Luiz também é bem difícil, e pode ser até que o Pablo não fique para a próxima temporada. Sendo assim, a gente precisa se reforçar para a parte defensiva. E após o CBF divulgar que a partida entre Brasil e Marrocos, a seleção pré-olímpica do Brasil, iria jogar ali de portões fechados, sem transmissão, com uma faixa de luto no braço. Isso ele passou na data da manhã de ontem. Logo depois, a própria CBF, ela veio a público ali em nota oficial e disse que não irá mais acontecer essa partida. Esse jogo foi cancelado. E não poderia ser diferente, né, gente? Mais de 2.000 pessoas perderam a vida depois de um terremoto gravíssimo lá no Marrocos. O nosso goleiro Matheus Cunha, ele estava ali no hotel, né? Todo mundo foi para a beira da piscina, conforme eu já falei no vídeo de ontem. E a partida que aconteceria, ela não vai acontecer mais. O rei Mohammed VI, ele divulgou ali que são 3 dias de luto, e nesses 3 dias de luto não tem nem sentido ter futebol. Com isso, a volta do Matheus Cunha, ela foi antecipada, né? O Rossi, que estava ali na dianteira para ser o goleiro titular na próxima partida contra o Atlético Paranaense, parece que vai ter que ter uma disputa maior, ou pode ser até que essa disputa aconteça em outras partidas e não nessa. O Matheus Cunha vai antecipar a volta, o Sampaoli vai ficar com essa missão de colocar ou o Rossi ou o Matheus Cunha como titular, só que a situação estava bem mais confortável para o Rossi, porque o Matheus Cunha voltaria cansado, né, teria uma partida hoje para fazer, e aí a partida do Flamengo é já na próxima quarta-feira. Não teria muito tempo de recuperação. E ele foi titular no primeiro jogo durante os 90 minutos. Com isso, a disputa que parecia ser muito mais vantajosa para o Rossi para essa partida, pode ser que tenha ali uma reviravolta e o goleiro Matheus Cunha, que é o preferido do Sampaoli, até porque desde o começo que chegou o Rossi ele não teve nenhum tipo de oportunidade. Com isso, a gente pode ver sim o Matheus Cunha como goleiro titular contra o Atlético Paranaense. E eu te pergunto, você, se fosse Sampaoli, colocaria o Rossi ou colocaria o Matheus Cunha, vide a volta dele antecipada, e não vai ter aquele cansaço acumulado de viagem e nem de ter jogado uma partida ali horas antes, né?
48 horas antes, mais ou menos, da partida que a gente vai fazer contra o Atlético Paranaense. E se o Flamengo não vai tão bem no quesito futebol dentro de campo, fora das quatro linhas, a nação rubro-negra vem dando um show à parte. Em 27 jogos, o Flamengo como mandante, o Flamengo continua liderando de braçada a média de público. E aí tem muito pseudo-jornalista, né, que se pergunta de onde vem o dinheiro do Flamengo, de onde o Flamengo arrecada tanto dinheiro, de várias partes. Uma delas é na parte da renda. Para vocês terem uma ideia, o Vasco e o Botafogo, somando os dois, o Botafogo tem mais ou menos 18 mil de média de público e o Vasco tem mais ou menos 27 mil e meio, né? Cada um desses clubes aí. Juntando os dois, eles ficam ainda com uns 7 mil a menos que o Flamengo. Dá mais ou menos 46 mil de média e o Flamengo tem uma média de 53 mil torcedores por partida. O outro clube carioca, que é o Fluminense, que vem tendo uma boa temporada, está com uma média de 35 mil pagantes. Então o Flamengo aí, nada de braçado, segundo colocado ao São Paulo, com em torno de 44 mil por jogo. E isso dá ao Flamengo aí uma vantagem de quase 10 mil torcedores a mais de média diante do segundo colocado. Vamos aí falar para vocês a lista completa da média de público. O Flamengo é o primeiro colocado nessa temporada de 2023, com uma média de 53.666. O São Paulo é o segundo, com 44 mil. Corinthians é o terceiro, com 39 mil. Em quarto, Palmeiras, com 38 mil. Em quinto, Fluminense, com 35 mil. Bahia, com uma média de 32 mil, está na sexta colocação. Em sétimo, Grêmio, com 31 mil. Fortaleza é o oitavo, com 29 mil. Vasco tem 27 mil de média, está na nona colocação. Atlético Mineiro, 26 mil de média, na décima colocação. 11ª colocação, Internacional, com 26 mil de média. 12º, Cruzeiro, com 23 mil. 13º, Ceará, com 23 mil. 14º, Atlético Paranaense, com 23 mil. 15º, Curitiba, com 22 mil. Botafogo, que é o líder do brasileiro, tem uma média de 18 mil, por incrível que pareça, nessa temporada de 2023. O Vitória é o 17º, com 14 mil. O 18º é o Sport, com 13 mil. 19º, Remo, com 12 mil. E em 20º, o Criciúma, com 12 mil. É isso. Nação rubro-negra manda muito bem fora das quatro linhas, porque dentro das quatro linhas quem tem que mandar bem são os jogadores, e é o que a gente sempre fala, né? Quando vem algum patrocinador para patrocinar o Flamengo, ele sempre tem muito mais a ganhar, porque somos uma nação de 50 milhões de fanáticos. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, tenham uma semana abençoada, até a próxima e fui!